A linguagem simples está presente em mais de 50 países e o seu uso é recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas você sabe bem o que é a linguagem simples e por que ela é importante para o seu trabalho? Meu nome é André Tessainer, eu sou juiz de direito, estudo a linguagem simples há vários anos e sou coautor também do Guia da Linguagem Simples do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a linguagem simples, te dizer o que não é a linguagem simples. Vou te mostrar por que ela pode melhorar o teu trabalho. Para eu falar de linguagem simples, primeiro eu preciso falar sobre comunicação. Afinal, a linguagem simples é uma ferramenta para melhorar a comunicação, deixando tudo mais claro e mais fácil de entender. E o que é a comunicação? Comunicação é a transmissão e a recepção de mensagens entre o transmissor e o receptor através da linguagem falada, escrita ou por gestos. Então, a comunicação, ela não acontece quando eu termino de falar, quando eu termino de escrever meu texto, mas sim quando a pessoa que me ouviu ou leu o meu texto entendeu aquilo que eu queria dizer. Mas muitas vezes eu tenho a impressão que as pessoas escrevem um texto para o processo, né? E não para as pessoas. Esquecem que são pessoas que vão ler aquele texto, não é para o processo. O texto, ele tem um objetivo, ele tem alguma comunicação a ser feita, um pedido a ser feito. Todo texto vai ser lido por alguém. Na escrita, não basta escrever sem erros de ortografia ou gramática, isso é básico, né? Mas as pessoas esquecem que aquele texto que elas escreveram, ela busca comunicar ou pedir alguma coisa. E quando a gente esquece disso, quando a gente esquece que a gente está escrevendo para pessoas e não para o processo, nós deixamos de nos preocupar com a clareza ou com o tamanho do nosso texto. É nisso que a linguagem simples nos ajuda. Nos ajuda a buscar clareza, concisão, coesão, precisão, tudo para que possamos transmitir determinada mensagem. Então, a linguagem simples é uma técnica de comunicação que busca a eficiência e a eficácia do texto. Por exemplo, um juiz, ao ler uma petição, ele tem centenas de outras petições para analisar. Então, um texto confuso ele pode ser ignorado ou mal interpretado pelo juiz. E lembre que, às vezes, a primeira pessoa que vai ler a petição pode ser um estagiário que não tem um curso de direito completo. Então, um texto claro, ele chama a atenção e ele aumenta a chance de os argumentos serem bem compreendidos. Eu trago aqui um conceito de linguagem simples. Uma comunicação é simples quando a pessoa que lê o documento consegue entender o conteúdo de forma fácil, sem precisar reler o texto várias vezes ou sem precisar pedir explicações para outra pessoa. Na prática, a linguagem simples é estruturar o texto de forma organizada, com lógica, usando frases curtas, evitando palavras rebuscadas, apagando informações e palavras desnecessárias, de forma que o leitor compreenda facilmente a mensagem. Especificamente no direito, significa nós nos livrarmos do tal juridiquês, que é o uso de palavras arcaicas, antigas, pitorescas, palavras que só se usam na área jurídica e mais ninguém usa. Nem a comunidade culta, por exemplo. Quando a gente fala do caso em tela, né, isso é um termo que só se usa no direito. A linguagem simples também significa nós evitarmos a voz passiva, frases invertidas, termos bajulatórios como excelentíssimo senhor, doutor, juiz, e diversas outras orientações da linguagem simples também podem ser abordadas em algum outro vídeo. Mas prestem atenção aqui. Não se trata de a gente deixar de usar termos técnicos. Eu não posso, nas minhas sentenças, deixar de falar em coisa julgada, em conexão, litispendência, etc. Deixa eu dar um exemplo aqui. Segundo o membro parquetiano, a análise do cotejo probatório carreado ao caderno processual conduz à improcedência do pedido articulado na peça vestibular. Para que eu vou dizer isso se eu posso dizer assim? Segundo o Ministério Público, as provas trazidas ao processo não permitem que o pedido inicial seja atendido. Então vejam que a reescrita em linguagem simples traz exatamente a mesma mensagem, observando as regras da língua portuguesa, mas de uma maneira muito mais clara. Mais do que isso, traz um texto mais técnico.
E o engraçado é que as pessoas que são contrárias à linguagem simples dizem que a linguagem simples abandona a técnica. Como assim? Textos como esses, eles são encontrados aos montes. Por que acontece isso? Porque na faculdade a gente aprende que o certo é escrever difícil, o certo é ser prolixo. E esse é o nosso padrão, é isso que a gente aprende. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, escrever linguagem simples exige concisão, que é muito pouco observada no meio jurídico, tanto por juízes, servidores, advogados, estagiários. E a concisão, ela significa retirar do texto todas as palavras ou frases inúteis. Mas atenção aqui, concisão não significa texto curto ou resumido. E muito menos significa retirar informações que são importantes para aquele texto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 2ª Vara Civil do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Processo número tal. João da Silva, já qualificado nos autos em destaque, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência pleitear a dilação de prazo para que possa constar a informação solicitada aos autos para prosseguimento da demanda, termos em que pede e espera deferimento. Aquela parte inicial, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, aquilo ali está longo demais e não precisa, a gente pode direcionar ao juízo da Vara Civil. Processo número tal, ok. Daí a gente começa ali. João da Silva, já qualificado nos autos em destaque. Bem, eu acabei de dizer qual é o número do processo e é claro que ele está qualificado nos autos. Eu não preciso dizer isso, então eu posso retirar. Daí continua ali. Vem respeitosamente. Olha, o respeito vem da forma com que a gente escreve as coisas e não pelo fato de escrever respeitosamente. Então a gente pode tirar esse respeitosamente. Vem a presença de Vossa Excelência. Para que a presença de Vossa Excelência? E para que Vossa Excelência? Daí ele vem o pedido. Pleitear a dilação de prazo. Por que não põe pedir, em vez de dilação, a prorrogação? Segue ali. Para que possa acostar. Por que não posso simplesmente dizer para acostar ou para juntar, trocando esse verbo? E no final ali, termos em que pede e espera deferimento. E esse fecho que tem, eu acho que 99% de todas as petições que eu vejo é absolutamente desnecessário. Vejam bem, se eu retirar essa parte, essa frase da petição, vocês acham que o juiz vai deixar de analisar o pedido? Se deixar de pedir expressamente, vocês acham que o juiz vai entender que aquilo não é um pedido, é só um texto aleatório? E se ele não colocar o espera deferimento, será que vai fazer alguma diferença? Vocês já viram algum juiz despachando assim, não, eu indefiro porque não teve pedido, eu indefiro porque até foi pedido o deferimento, mas o advogado não esperou o deferimento. Temos aqui então uma proposta de reescrita dessa petição, que é uma petição real, né? O autor, João da Silva, pede que seja prorrogado o prazo para juntar a informação solicitada e a data, é isso. Não precisa mais nada. Então vejam que eu saio de um texto de 70 palavras por um muito mais claro, muito mais técnico, com 41 palavras. Isso aqui é aplicar a linguagem simples. Daí tem gente que diz assim, mas esse texto é para o juiz. Então não precisa se preocupar, né? Então não tem problema, não precisa usar a linguagem simples. Mas de novo, às vezes a primeira pessoa que vai ler é o estagiário. E aqui eu trago um dado bem importante. Apenas 34% das pessoas que têm ensino superior é que dominam plenamente as habilidades de leitura. Ou seja, ler, entender, responder a perguntas a partir de determinado texto. E eu não estou falando nem de texto jurídico. Isso aqui que eu mostrei para vocês é um exemplo simples, mas geralmente os textos jurídicos eles são recheados de palavras e frases inúteis. É por isso que eu acabo vendo petições para tratar de assuntos de baixa complexidade com 50, 60 páginas. Olha essa frase aqui. O ministro John Roberts da Suprema Corte Americana, citado no livro do professor Antônio Gide, no livro Redação Jurídica. Eu nunca terminei de ler uma petição e pensei, eu queria que ela fosse mais longa. Quase todas as petições que eu leio poderiam ser mais curtas. Eu garanto para vocês que a maioria dos juízes concorda com isso. Mas deixa eu dizer para vocês o que não é linguagem simples.
não é escrever de modo simplório ou nivelar por baixo. Não é escrever de modo coloquial, usando gírias, usando internetês. Eu vou mostrar daqui a pouco uns exemplos sobre isso. Não é retirar informações complexas, não é resumir. Não significa eu perder a formalidade ou a profundidade do nosso texto. E acreditem, as pessoas às vezes usam gírias e já vi até caso de advogado usando emojis. Olha esse exemplo aqui. É um mandado real para uma intimação de uma audiência. Agora reparem ali o que tem na parte da observação. OBS, ponto. Não conseguimos intimar o réu pelo telefone. Esta era a MSG enviada ao senhor oficial de justiça. MSG é internetês. Não é linguagem simples. Aqui temos um trecho de um mandado de intimação para um cumprimento de sentença em que vocês veem ali em destaque. PFV, ponto. Oficial de justiça solicite o documento com foto tal. PFV é internetês. Quer dizer, por favor. Então, PFV, não usem isso. Nesse outro exemplo aqui, nós temos um trecho de um mandado que diz o seguinte: determino a vossa senhoria as providências necessárias para informar este juízo no prazo de 10 dias sobre a cobertura seguritária do veículo tal, etc. Tá um texto ruim, tá um texto em juridiquês que não é o ideal. Agora, quando a gente fala em linguagem simples, a gente não fala de maneira coloquial. E olha como é que ficaria isso numa maneira coloquial errada. Você tem que nos informar em até 10 dias se o carro de placas tal tem seguro, quanto esse seguro cobre e para quem o dinheiro foi dado. Não, daí é exagero. Linguagem simples não é falar de maneira coloquial, por favor. Agora você sabe o que é a linguagem simples e como ela pode transformar o seu trabalho. Sempre lembrando que não se trata de simplificar o direito, mas tornar a sua comunicação mais clara, mais eficiente, seja para o cliente, para o juiz ou até em publicações online. Lembre-se que o texto jurídico claro, ele não perde a formalidade, mas ganha impacto. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar outras dicas práticas de como usar a linguagem simples no seu dia a dia.